Bom, gente, então eu vou começar porque para soltar a Ana, né? Daqui a pouco a gente solta a nossa arma secreta. Bom, a gente vai fazer o nosso piloto número 2. Agora tem nome. Pode rir, pode suar. Que é isso mesmo. Você pode falar tudo que você tem para fazer a gente rir e também contar como é que você faz para suar. Mas suar no esporte, porque a gente aqui fala sobre saúde física e mental relacionada a esporte e estilo de vida. A gente trouxe hoje aqui a Tininha Moll. Ela é esportista desde nova. Ela vai contar a história dela pra gente. E ela vai contar como é que foi essa trajetória dela no esporte, contar a história dela pra gente. E eu e Ana vamos analisar e ver o que vai sair desse caldo. Lembrando aqui, eu sou Fernanda May, médica do esporte, esportista, amadora. Me esforço para fazer todos os tipos de esporte e tentar fazer o minimamente bem possível. Bom, sou Ana Roberta, sou psicóloga, sou corredora, amante de esportes e natureza, aventura. E a gente está aqui vendo o que vai sair aqui com essa mulher porreta que a gente chamou aqui para entrevistar. Ela treina com a gente. E se o nome pode rir, pode suar, tem muito a ver com a nossa entrevistada, né? Porque ela tá sempre com um sorriso lindo no rosto, no perrengue, no treino pesado, e em compartilhar momentos e equipamentos com as amigas de treino. E a gente quer ouvir um pouco da história dessa mulher, porque acho que teve muito suor. Deve ter muito sorriso na trajetória dela e muitos desafios, né? Não, o sorriso, na verdade, é marca registrada da Tininha. Então, eu vou começar já com essa pergunta, porque você lançou assim a bola e eu tenho que cortar, né? E olha o batom dela com esse sorriso, gente. Olha só. Não, maravilhosa, a nossa Pocahontas. Tininha, conta pra gente o seguinte. Porque o que te fez sempre ter esse sorriso no rosto, mesmo quando as coisas não estão bem? Porque a gente já viu você em situações não tão legais, mas você nunca perde a leveza e o sorriso no rosto. Conta pra gente o que te moldou a ficar assim e quais os ensinamentos que você pode trazer pra gente tentar ser um pouquinho parecida. E se você percebe que tá sempre com esse sorriso no rosto, porque às vezes é tão natural que a gente que convive percebe e você de repente se sente dessa forma e obrigada primeiro por estar aqui com vocês, adorei. Aqui no Pode Rir, Pode Suar, podemos chorar também. Aqui pode tudo. Então, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu acho que cada um tem uma natureza, assim, mas assim, eu sempre fui, desde criança, muito positiva. Minha irmã até fala assim, você tem uma positividade tóxica, até ela fala assim, de tão positivo você é. Mas eu acho que às vezes as pessoas podem até achar isso, assim, tô sempre bem, eu só vejo o lado bom da vida. Mas acho que é da natureza, eu sempre fui assim. É lógico que a gente tem momentos de tristeza, como todo mundo tem, a vida é altos e baixos, fases boas, fases ruins. Mas eu tô sempre buscando, assim, a levar tudo mais leve, né? Tanto na vida, e a corrida traz pra gente essa coisa de trazer pra vida e pra corrida uma leveza, né? Aquela coisa de você não levar a corrida tão a sério, poder aproveitar, tá lá tirando uma foto, né? Eu sempre falo uma coisa da corrida, assim, eu vejo que as linhas de chegada, as pessoas às vezes choram muito, né? Eu falo assim, eu nunca chorei numa linha de chegada, eu sempre chego sorrindo. Então, eu acho assim, eu choro, isso aí. De vez em quando. Eu sei, mas é uma característica, assim, que acabou ficando minha de... Eu acho que, de repente, até um dia vai acontecer, mas de levar o sorriso, assim, como uma marca, mas como uma leveza para a vida, assim. Mas eu chorei em poucas provas, e eu choro sempre em alta montanha. Mas eu digo que quanto mais duro foi o processo para eu conseguir chegar ali, naquele cume ou naquela linha de chegada, eu acabo chorando, que é a emoção de pensar assim, caraca... Eu consegui. Foi duro, mas eu tô aqui. Mas é um choro com sorriso, né? Não, é um choro de emoção gostosa. Que subiu até um chorinho aqui agora. Um chorinho de felicidade. Exatamente. É um choro emocionado. Daquilo assim, caraca, me superei. Mais uma vez eu consegui. Foi duro, mas eu consegui. Então não é um choro sofrido. Não. E eu me dei conta que isso. Acho que deve ter uma coisa muito de fazer o que gosta, de estar se realizando e se superando. Fui
lembrando das fotos que a gente, né, tem os fotógrafos que tiram fotos da gente nas provas. E aí eu olho minhas fotos da corrida, daqui a pouco eu vejo minhas fotos, eu tô sorrindo. Era no meio de uma pirambeira, mas naquele momento ali ele recorta. A gente tá sorrindo, a gente vê o fotógrafo, em alguns momentos a gente né, sorri pra foto, escapa. Não é uma pose, a gente não faz calculado, mas eu acho que a gente faz com tanto prazer. Eu acho que emociona e acho que vem esse sorriso do prazer. Mas a gente não deixou de falar desse sorriso da Tininha, né? Na última prova que a gente fez, Tininha quebrou o pé, ela caiu, teve uma queda, fez uma fratura. A gente ali não sabia que era uma fratura, mas ela estava com aquela cara dela de boa, botou um gelinho, ia lá na banheira de gelo, voltava e interagia com a gente. E numa paz, né? E acho que todo mundo que faz esporte, quando se lesiona, né? Passa aquele filminho, a gente tá ali lesionado, sentindo aquela dor, fala, meu Deus, quanto tempo eu vou ficar parado? O que aconteceu? Meu Deus. E isso, se a gente deixar, aquilo consome a gente na hora da lesão. A gente entra, pelo menos eu se deixar aquilo ali, entra numa tristeza, num chororô. E ali ela conseguiu estar presente no pós-prova, curtir com a gente, curtir com cada um que terminou a prova, que ganhou o prêmio, e celebrar. E depois acho que isso ajudou ela na recuperação dela, porque eu vejo ela... Né? Não, e ela, eu acho que também ali ela não realizou naquele momento o que tinha acontecido, né? E foi até engraçado duas coisas, né? O outro amigo que torceu, que quis ir no médico tirar raio-x, eu tenho certeza que eu quebrei porque tá doendo muito e tal. Foi na ambulância, Foi na ambulância e não tinha nada. E a amiga que tava com a gente no carro, que falou assim, não, com certeza você não quebrou, porque quando eu quebrei, eu não conseguia botar o pé no chão. Foi. E Tininha lá, arrastando o pé dela lá, todo torto. Ponto e vírgula. Pra cima e pra baixo. Falei, meu Deus, gente, a Tininha, além de ter essa positividade, é muito forte. Mas me diz assim, você, até pelo seu corpo atlético, eu sei do seu histórico que você foi bailarina, conta, você acha que, porque o balé, as pessoas não veem dessa forma, mas o balé, ele é um esporte muito exigente, muito cruel com a pessoa que pratica. E é muita dor envolvida. Muita dor no pé, muita dor no quadril. E conta pra mim, você acha que o balé, de certa forma, te ajudou a te moldar, até pra você aguentar as dores da corrida, o processo? A dedicação. Acho sim. A gente... lá em casa fez balé desde muito cedo. Então, assim, desde 5 anos de idade já estava lá na dança. E com o tempo, quando você vai se dedicando, você leva mais horas praticando aquilo. O balé realmente a gente tem, quando você passa de determinada fase, você começa a usar a sapatilha de ponta, seus pés ficam realmente aquela coisa o pé todo fica em carne viva, porque são várias vezes, e você repete aquele movimento muitas vezes. As professoras, em geral, sempre eram muito bravas, cobram muito, né? De ter uma varinha, assim, batia, não, e chamava... Naquela época não tinha ainda esse negócio de não poder. Chamava de gorda. Você não gosta da gorda, você não pode ser bailarina, você tem que ser... Você tá horrível. Isso aí, vocês estão... Aí quando ficava uma conversa, isso aqui tá uma favela, e brigava, né? Então era uma disciplina, realmente... Que a gente começa a ter, que eu acho que hoje falta um pouco, né? Se as pessoas se levar a vida de qualquer jeito, mas você realmente é levado num processo de disciplina e acho que moldou sim, porque além do corpo físico, né? Porque o exercício do balé, você vê quem faz, assim, por muitos anos, o corpo realmente fica, né? Com uma musculatura. E quando você vai para a corrida, para a trilha, a cabeça você sabe que você consegue fazer aquilo com mais tempo e resistir mais. Você fica com o limiar de dor mais alto. E acho que também noção de psicológico corpo, também. Percepção de corpo, de posicionamento do corpo. Não, e de lidar com a dor. Porque eu Sim. acho que esportes de longa duração, esportes que exigem muito do psicológico, não só pelo tempo, mas pela dor, precisa... O psicológico, ele é quase 60%. Uma prova longa, que é a característica dela, né? Sim, porque o físico, todo mundo treina. Ninguém vai para uma prova muito longa sem treinar. Mas o psicológico não é uma coisa tão fácil de ser treinada. E eu acho que quando você traz uma bagagem dessa... Isso eu falo até, por exemplo, até mesmo alta montanha, que é o que... Na minha especialidade, vamos dizer, eu ainda posso dizer. Posso dizer. É isso, você passa
muitas horas de desconforto, às vezes dias de desconforto. E as pessoas vão e elas não gostam. Então, às vezes é um escalador de rocha exímio, é uma pessoa que tem muita experiência. Só que ele entra num ambiente onde você está fora da sua zona de conforto, num desconforto estrutural de tudo, 24 horas por dia, no dia do cume, pior ainda, exposto a frio. E aí a pessoa fala, meu Deus, gente. Não quero passar por isso. Não quero passar por isso, é horrível, não quero nunca mais fazer isso. Sabe o que isso me lembrou? Lembrou esse tema de pensar mulheres no esporte, né? Tem pesquisas que falam que as mulheres têm uma tolerância maior à dor e a desconforto para médio e longo prazo que os homens não têm. E aí a gente tem visto também mais mulheres nesses esportes, né, de alta intensidade, de tempo de duração, de desconforto. E aí eu fico pensando se isso também não ajuda, né, para além da experiência dela no balé, mas essa característica feminina de tolerar o desconforto ou de se adaptar, porque a gente menstrua vários dias no mês, a gente convive com dor, a gente convive com uma roupa adaptada que é para poder estar menstruada, ou treinar, ou trabalhar, né? Quem trabalha de branco calcula a roupa que vai, calcula as horas que pode estar com aquela roupa. Então, acho que assim, tem pesquisas que falam que a mulher tolera mais dor. Sim, e a mulher né? ela tolera horas, mas horas assim, 20, 30 Trabalho horas de de parto, parto. gente. Sim. Pelo amor de Deus, com dor. E você é mãe, né? Pegando Sim, esse gancho. Tem quantas filhas? Tenho duas, Jade e Maia, né? Então, eu acho que sim, a mulher prepara, ser mulher e correr, né? Eu sempre falo que traz um empoderamento pra gente, que como se fosse o dinheiro. O dinheiro traz um poder, lógico, mas a corrida, para quem não tem dinheiro, traz um empoderamento super... Fala mais sobre bom, isso. eu acho que olha... Que poder, porque a gente às vezes fala de Sim, autoestima, de autonomia, mas o que você está falando Eu desse acho que, poder? eu sempre falo que é um sentimento que a corrida traz, além de outros todos, que é o empoderamento feminino, né? Ainda mais pra gente, assim, quando é mais velha, de tá fazendo aquilo e tá cumprindo. Então, eu falo assim, você sente aquele poder, como você tem muito dinheiro, né? Comparando assim, a gente tem um empoderamento. Mas se você não tem, e é lógico, é uma dificuldade que nem todo mundo tem, a corrida é um meio de trazer esse empoderamento, né? Acho que Quando o esporte, você chega, né? o esporte em geral, Mas, por exemplo, uma corrida de longa distância, eu acho ela em especial, porque é um desafio muito grande. Então, assim, quando eu acabo de correr uma corrida lá, 100 quilômetros, eu falo assim, gente, eu fiz isso, eu faço qualquer coisa. Sou capaz de fazer, então você sai ali super empoderada. Cuidado, hein, gente? Uma mulher que corre ultramaratona, ela é capaz de qualquer coisa. Uma mãe, trabalhadora, Uhum. porque assim, tem tudo isso na conta, né? Quem tá lá na montanha correndo por 100 quilômetros, tem todo o resto que tá aqui embaixo da montanha, que são filhos, o trabalho, uma casa, uma rotina. E aí isso é muita superação. É muito, porque eu acho assim que é muito difícil pra gente, assim, que trabalha, que é mãe, então a gente tem que ter todo um suporte. Imagina as pessoas que têm filhos pequenos e fazem esporte, a gente é de uma geração ainda que temos filhos e cuidar de pais, né? Então, a gente fica... para se dedicar a um esporte é muito difícil, né? Então, eu acho que é meio que um lugar de privilégio também. Não sei. Mas você acha que te ajuda, assim, a força que você percebe por conseguir fazer, né, completar os 100 quilômetros numa montanha, quando você desce da montanha, essa força vai com você pro dia a dia, para as coisas, você se lembra? Sim, porque, assim, para mim, acho que às vezes é muito isso. Eu lembro do que eu preciso fazer num treino longo ou numa subida longa, desgastante, o que eu preciso fazer para terminar aquele treino ou aquela prova. Ajusta a passada, diminui o ritmo, percebe seu corpo, respira... E vai. E aí, assim, quando eu tô no meio de um desafio na vida, é essa metáfora, né? Vai de mais devagar, vê o que você precisa fazer, o que você precisa ajustar. Mas eu tenho a sensação de que eu vou conseguir fazer aquilo porque a corrida me trouxe aquilo. Mas é engraçado que às vezes eu vou tentar trocar com pessoas que não fazem esporte, é como se eu não conseguisse explicar Mas o não que dá pra explicar. que acontece. Você não tem como explicar pra uma pessoa uma sensação de que ela nunca sentiu. Exatamente. E não tem, vai dizer assim, não, mas quando eu como eu sinto isso. Não, porque quando eu produzo, não. É outra sensação. Então, não tem como você explicar uma sensação que ela nunca sentiu. Esse tipo de empoderamento, esse tipo de controle... Da cabeça. Sim. Né? É diferente, é uma coisa completamente diferente. Mas aí agora falando medicamente, né? Por isso que eles dizem hoje em dia que
você fazer esporte, o músculo, ele é um órgão secretor de milhares de hormônios, substâncias, hoje em dia, as miocinas, que cada hora descobrem uma nova, que tem uma função neuronal e que ajuda na prevenção de demência, ajuda na tomada de decisões. Então, que é isso? A gente está exercitando como se fosse uma glândula endócrina o tempo inteiro, super potente, o tempo inteiro. E, então não é só sentar no vaso sanitário, vai muito além disso. Você ter autonomia, força, isso tudo é óbvio. Muito bom a gente ter quanto mais anos, se a gente puder morrer com 100 anos com autonomia, sentando no vaso sozinho, sem precisar de ajuda, de cuidador, sem estar atrofiando. Mas o nosso cérebro, ele precisa do nosso músculo funcionando para ele também continuar se mantendo funcionando e hipertrofiado. Então a gente tem que parar com essa coisa de achar que é só para sentar no vaso sanitário. Não, eu boto como é que é? Eu boto uma... Aquelas hastes de para apoio, segurar, né? E aí eu consigo sentar no vaso. Então... Mas eu me lembrei disso, que quando às vezes a gente fica... Pelo menos eu me vejo assim, tão amante do que eu faço, que eu fico tentando chamar outras pessoas para viverem isso. Mas eu achei isso. Né? Então vai ser assim, vai ser assado. Fico tentando estimular, tentando convidá-las para sentir uma sensação que talvez elas nunca sentiram. E aí lembrei da Tininha, né? Tininha veio de uma cidade aqui do interior do Rio, é uma mulher protagonista e destaque no esporte que ela faz, numa cidade em que nenhuma outra mulher fazia, né? Como é que foi isso de ser uma das únicas, no momento que você começou, a única mulher que fazia? Era um estranhamento? Você chamava mulheres, elas tinham um ouvido curioso ou tinham um ouvido de estranhamento? Outros homens também, as famílias com que você frequenta deviam ter um estranhamento, que essa mulher aqui, chamando essas outras mulheres. E além disso, explica assim, e como é que surgiu essa coisa da corrida, né? E aí, como é que foi esse movimento de começar, e qual foi a repercussão quando você resolveu começar a fazer isso? E vai que ela contamina as outras mulheres aqui dessa cidade, elas daqui a pouco estão todas subindo montanha, uma revolução. Então, eu fiz balé há muito tempo. Do balé pra trilha ou pulo? Não, aí passou um tempo... Muito tempo que eu não fazia nada, porque eu fui casar, ter filho, trabalhar em uma época que o trabalho começa a ocupar muito tempo da sua vida, uma época da carreira que você vai crescendo. E aí faz aquela coisinha básica, um exercíciozinho, tá. E aí, quando tava lá pelos 43, já com 2 filhas, aí eu falei assim, olha, gente, 43, nossa, gente, 43, essa idade, né? Então, 44. Assim, é sempre tempo, né? Essa mulher tá aqui com a gente, ela recomeçou aos 43. Tô precisando fazer alguma coisa, tá começando a cair tudo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí fui buscar, assim, pela primeira vez, e fui parar num estúdio, que era do meu treinador, e ele me fazia o treinamento funcional e falou assim, não quer começar a correr na esteira? Aí, tentei, comecei a correr na esteira e depois... Aquela coisinha, vamos fazer 5 quilômetros na rua. Aí comecei lá, devagar, mas eu comecei desde já, logo que eu comecei a fazer prova, eu já nasci no trail, né? Então, eu sempre, desde as minhas primeiras corridas, sempre foi no trail run. Mas você acha que por ser uma cidade do interior, já tinha oportunidade de ir para a estrada de terra? Não tinha quase corrida, né? Mas aí eu entrei num grupo que era esse que meu treinador começou a fazer essas provas. Era muito assim, há 2 anos atrás, era ainda muito pequeno em cidade do interior, assim, nem tinha essas provas, a gente viajava para... E aí comecei a fazer uma provinha, me inscrever numa provinha, fui em Ilha Grande até, a primeira prova de trilha, de 10 quilômetros. Eu conto essa história, é muito engraçada. Meu treinador falava assim, olha, você precisa de uma mochila para se hidratar, tá? Aí, eu na corrida, eu levei uma mochila de escola. Imaginei. Eu corri com uma mochila comum. Eu não sabia o que era uma mochila de hidratação. Eu corri com uma mochila balançando, assim. Meu Deus. Viu, gente? Tem esperança pra todo mundo. Dá pra começar com a mochila de escola. Eu fui com a mochila de escola. Não, e dentro da mochila tinha batom, escova de cabelo. Tinha aguinha. Tudo que eu vou precisar, né? Batom, era batom, escova de cabelo. Quando eu cheguei, eu fiz lá os 10 quilômetros super bem, foi muito engraçado. E a mochila balançava o tempo todo, gente, era assim. O povo olhando, falando assim, gente, de onde saiu essa mulher? Aí, enfim, depois disso, assim, eu me apaixonei pela corrida de trilha, mas realmente eu não tinha
um grupo grande, eram algumas amigas e hoje todas já não deixaram. Eu vejo isso muito também, que assim, as mulheres às vezes começam, mas não tem muita... Não conseguem ficar ali porque é uma coisa difícil, porque você, para treinar, e aí a gente tinha que sair de carro para achar uma trilha, uma montanha, é meia hora de casa. Aí você sai, você tem que deixar tudo e só vai voltar 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde. Isso sempre foi, assim, uma dificuldade. Você vai deixar suas crianças, se a gente for pensar para uma mulher casada, com filhos, ela vai se ausentar de casa. Uma loucura. Um tempo enorme. E aí venho eu com a parte do meu trabalho, com a minha leitura, que é essa leitura de família. A família demanda. E aí quem é que fica com os filhos? E aí no sábado, quem é que brinca com as crianças? E aí você demanda de um parceiro para ficar, ou de uma rede de apoio. Realmente era bem difícil, assim, eu sempre treinei com homens, né? Eu acho até que foi bom, porque eram horas de treino em trilha, e aí você... Teve uma vez que eu falei assim com meu ex-marido, que eu falei assim, gente, eu vou sair para treinar amanhã, mas eu vou até a hora do almoço, eu chego. Eu cheguei 4 horas da tarde, ficou 1 semana sem falar comigo. Mas isso é uma coisa que é complicado quando você faz esporte realmente, assim, em trilha. E isso, desde a época que eu era montanhista, aos trancos e barrancos, eu aprendi a dizer... eu tenho hora para sair, mas não tenho hora para voltar. Porque é um ambiente imprevisível. E além de que você não consegue prever exatamente o tempo que você vai fazer, e olha que eu fui guia de montanha há bastante tempo, 30 anos de montanhismo, eu sei cadenciar, eu levei vocês lá na travessia, eu falei, olha, a gente vai demorar tanto aqui, tanto ali, eu sei cadenciar, mas é uma coisa que não tem muito... Às vezes você pega um terreno diferente, tem um trecho que não tá do jeito que você tá, tem lama, uma pessoa torce o pé, você tem que ir mais devagar. Ou então, galera tá mais, tá mais fraca, tem que parar mais pra comer mais, porque senão não vai conseguir terminar. Pegou trânsito na volta. Então, são tantas variáveis que não tem como você garantir. E realmente, pra mulher, isso sempre é um problema. Porque... e a gente vê, e o esporte, ele é majoritariamente masculino, não só o montanhismo, como a corrida de montanha, a corrida de trilha. Primeiro que, pra mulher é difícil ir pra trilha sozinha. Sim, pra treinar sozinha. Treinar sozinha, tem que ter peito, coragem... Eu já... Spray de pimenta que eu levo. Exatamente. Choquezinho. Mas hoje em dia mesmo eu não faço mais porque eu levo minha adrenalina, mas eu não tô afim de ficar me injetando sozinha, não, e passando perrengue sozinha. Mas, mas além disso, tem essa questão. Você tá largando... A mulher, ela se sente, de certa forma, culpada porque ela tá deixando os filhos se expondo a um risco, e aí se ela não tem ninguém, ela tá indo sozinha. Ela tá indo, se expondo a um risco e deixando o filho em casa. Exatamente. E se acontecer qualquer coisa com ela... A culpa é dela que se arriscou. E a culpa do pai da criança... O pai da criança... Os próprios familiares falam... Você é maluca... Faz essa atividade, sempre. É louca, Sempre. Não sei que maluquice é essa, pra que isso? Pra que largar seus filhos e se meter... Isso. Mas isso quando assim, eu fui mordida por um cachorro num treino, que eu fui sozinha, que eu banquei, porque assim, eu viajo, eu vou treinar. Se tiver alguém pra treinar comigo, ótimo. Se não tiver, eu vou sozinha. E aí, numa dessas, o cachorro me atacou, perdi um pedaço da minha coxa, e quando eu voltei, os homens da casa que eu estava, meus amigos, por que você foi? Mas não era pra ir sozinho, isso não tinha que ter acontecido. E as mulheres vinham, não, mas coitada, mas assim, mas assado. Porque é isso, né? A gente recebe a crítica. E aí, o que a mulher representa na estrutura familiar da sociedade? Porque se a mulher tá indo num sábado para um treino longo, provavelmente os filhos dela estão abrindo mão do lazer. Porque normalmente a mulher que vai levar pra festa, ou que no sábado de manhã sai correndo, compra um presentinho pra festa, porque a criança vai às 4 da tarde, ou faz o almoço, faz a compra. E aí, se a mulher falta, as pessoas na sociedade não estão acostumadas. Já estão mais acostumadas que o marido tem o futebol no sábado de manhã e vai pro churrasco, depois ele chega. Mas a mulher, e aí as crianças ficam desassistidas, e aí se ela volta machucada, a culpa foi dela. Exatamente. Então, assim, mulheres que sofrem violência nos treinos. Sim. Pra que se meter? Por que tá fazendo isso Não, e sozinho? mais do que isso também. E muita mulher acaba também desistindo, até porque o cara, o marido, a família, fala assim, não, tudo bem, deixa ela lá fazer o treino dela. Mas agora, quando você chegar, você vai ter que assumir tudo.
Sim. E aí você chega num morta treino de morta cansada. e tem que levar a criança pra festa, pra não sei o quê, pra não sei o que lá, né? Fazer, levar, dar atenção, brincar, ver filme, não sei o quê. Aí você fala, desesperador. caraca, parece que eu tô sendo punida porque eu fui pro meu treino. Exatamente. E indiretamente tá sendo. É. É E aí assim mesmo. Você quer treinar, então você vai treinar. Não, e aí é o bonzinho, né? Tipo, não, Eu a gente, apoio. eu super apoio, eu deixo ela ir. Agora, depois o resto do fim de semana, aí ela que se vira com as crianças. É. É bem isso. E aí é complicado, porque justamente você faz e às vezes você fica muito cansada, né? É muito e aí difícil. você conseguir dar conta. Eu, na época, quando a Maite era pequena, e eu saía pra fazer, tipo, de fim de semana e trilha, ainda mais caminhando. Eu acho ótimo esse negócio de corrida hoje em dia, É porque mais a nossa mesma rápido, trilha né? é bem mais rápido. Mas eu aproveitava pra fazer as coisas mais longas quando o pai tava fim de semana do pai. E quando ela tava comigo, eu levava junto, eu enfiava na mochila. E aí as pessoas ainda me chamavam de mais maluca, porque eu botava Sim. minha filha no meio do mato. Eu falava, faço. gente. Bom, mas se aí você deixa em casa, você é mãe abandonadora. Se você leva, eu você estou é mãe expondo. maluca. Então, assim, qual é a escolha não que a tem, mulher tem? não Então, tem. se ela vai escolher o que realiza ela, avaliando os riscos, os benefícios e pagando esse preço. Porque é isso, né? A gente é chamada de maluca, de inconsequente. Ensinei minha filha a ir ao banheiro no mato. Então, era piadinha de que ela muito sabia difícil. fazer o cocô no mato. Mas era isso, para estar nos espaços que a gente gostava, que nos fazia bem, ela desenvolveu essa habilidade. Tem o dado, você sabe, que a Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, foi a primeira vez que houve uma paridade feminina e masculina de participação. De atletas, né? Você vê que dificulta. Há um ano atrás. É muito pouco tempo. Olha, desde a antiguidade existem as Olimpíadas. E em 2024 foi a primeira vez que teve a paridade de. Não, você e vê a vocês lembram? dificuldade Você viu a menina... de fazer qualquer esporte, A né? Em de todos os salto, esportes. que é brasileira, que ela não tava conseguindo ir porque o ex-marido tava Sim, botando ela sim. na justiça pra pegar a guarda da filha, que se ela fosse, ela ia ter que ficar longe da filha. Ia Foi. dar abandono. E aí ia dar abandono de incapaz e tirar a guarda. Gente, pelo amor de Deus. Então a gente é que- um desafio extra, né? São as cargas extras que as mulheres carregam para treinar que a gente não vê, né? Invisíveis que elas estão juntos com ela. Né? Falando nisso, você, advogada, você é procuradora, é do estado, não? Município. Do município e também tem a sua firma de advocacia. Eu sei que você é bem conceituada na sua área. Como é que o pessoal da área, assim, os advogados, né? Tipo, a Tininha, ultramaratonista, tipo, como é que o pessoal do trabalho te vê? Isso é muito legal. Eles veem realmente assim, nossa, você se sente super especial. Todo mundo acha aquela pessoa assim, nossa, você faz isso. E por várias vezes, assim, uma vez eu fui um cartão postal do final do ano, porque a minha equipe tinha uma camisa vermelha e eu geralmente botava. E aí tem muita foto da gente correndo. Uma vez pegaram e me fizeram. Eu correndo era foto do De cartão final de postal ano. de motivação da empresa. Outra vez já dei palestras motivacionais na OAB para mulheres sobre essa questão de correr, né, e saúde mental e trabalho junto, mas sempre assim, sempre por ser uma pessoa muito diferenciada, por fazer um esporte perigoso, talvez, a gente não acha perigoso, mas que as pessoas acham, né, a corrida de montanha, né, e todo mundo te olha, nossa, você faz isso, nossa, Mas você sabe que, no fundo, realmente, como nós você somos consegue, especiais. Porque hoje em dia, mais de 60% da população Sim. é sedentária. Então a gente já tá entre os A 40. gente tá não dentro dos é? 40. Dentro dos 40, eu acho que nem 5% faz o nível de atividade que a gente faz. Na Nem quantidade isso. que a gente faz. A gente é, sei Treina lá, todos os dias. 0,05% da população. A nível de tanto quantidade quanto intensidade. Então, lá na minha cidade sempre foi uma figura meio motivacional para outras mulheres. Eu acho isso, assim, um papel legal, assim, pessoal dentro do trabalho e para a sociedade, assim, aquela pessoa me motiva e eu sempre gostei, assim, motivar outras mulheres. Inspirar, né? Inspirar outras O que eu mulheres, acho- falar assim, olha, o esporte é legal, né? Você pode vir fazer também com essa idade, ainda é possível você Sabe o fazer. que me dá a sensação? Que às vezes é isso, eu chego no meu trabalho, eu trabalho na Secretaria de Saúde,
E algumas pessoas falam, nossa, você faz isso, faz aquilo, eu descobri isso no seu Instagram. Uau! E me tratam como se fosse um ET. Que eu faço coisas... E aí, às vezes, eu fico assim, não, gente, mas dá pra fazer, faz assim, faz assado. Numa de tentar chamar e falar assim, não precisa ser ET pra fazer isso, né? Não é uma coisa do outro mundo. Porque a coisa do, assim, se a gente tá inspirando, é inspirar porque, assim, não precisa vir um raio divino te trazer uma capacidade que você não tem. Começa a fazer de pouquinho, começa a treinar, se dedica. É nisso que eu acho que é a inspiração. Outro dia eu tinha treinado, postado uma foto cedo, esses nossos treinos da madrugada, durante a semana. E aí uma professora da minha filha que me acompanha, ela falou assim, ainda bem que você postou, eu já tinha acordado morrendo de preguiça quando eu vi sua foto do pós-treino. Eu falei, não, se ela já terminou o treino, eu vou treinar. E eu levantei e fui treinar, ela falou, obrigada por ser isso pra mim. E a gente tá treinando, não sabe nem que a gente possa ser isso pra alguém. Mas eu acho que a coisa do inspirar a gente não certeza. É do outro mundo. Eu acho isso é muito importante, que as pessoas, às vezes as pessoas falam pra mim, Fernanda, você faz, mas porque você é atleta. Você faz porque você é acima da... Não, eu não sou acima da média. E eu com a corrida ela me ensinou muita coisa. Tem me ensinado, tá? A cada dia. Porque eu tava numa zona de conforto muito grande no montanhismo. 30 anos montanhista, eu sou forte, eu tenho uma força física acima da média pra mulher, então eu carrego muito peso, eu faço umas atividades, assim, bem pesadas, só que a intensidade era diferente. E quando comecei a fazer a corrida e começou a me desafiar, e aí eu comecei meio que um projeto mental meu, assim, de que... e ainda misturado quando eu comecei a fazer medicina do esporte, que é isso. Todo mundo é capaz de fazer qualquer esporte. Você só tem que se dedicar pra ele. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, agora você tá correndo bem, de vez em quando você tira pódio, não sei o quê. Aí eu penso, gente, mas olha quanta dedicação. A gente corre 5 vezes por semana. Eu acordo, todo mundo fica assim, você é maluca que você vai correr antes do trabalho. Eu encaro um plantão de anestesia na terça-feira, eu acordo às 5 da manhã, 4h40, pra correr, pra chegar no plantão a tempo, pra já ter cumprido o meu treino. A gente fui fazer lá a prova de natação. Nadei a minha vida inteira, mas nadava um tempão. Aí, vamos nadar no mar pra eu voltar a treinar. E as meninas, todo mundo entrando no mar comigo, com aquele mar gelado. Eu falei, 5h30 da manhã. Que ideia de jirico, resolvi fazer essa prova no inverno. Mas assim, aquela coisa de, se eu resolvi fazer, eu vou me dedicar àquilo. Então, as pessoas têm que entender isso. Existe uma dedicação, existe todo um preparo. Existe um desconforto. Um desconforto. E quando as pessoas falam, não, eu não tenho tempo. Mentira. Quando a gente prioriza... A gente entende a importância daquilo na nossa vida e a gente dá uma prioridade, porque você tem tempo para sair para tomar, para beber com seus amigos, você tem tempo para sentar no cafezinho e comer o bolinho, né? Ainda mais o pessoal que gosta de comer, que acaba se... Tipo, falar, não, eu mereço, aí vai lá e compra um negócio pra comer, mas, eu mereço ir pra academia hoje, malhar, eu mereço fazer o meu treino de corrida. Então, eu acho que o lugar que o esporte, que o seu projeto ocupa, porque é isso. Exatamente. Eu corro, tenho 26 para 27 anos. E aí, na medida que a vida foi trazendo mais desafios de horário, filho, rotinas, cuidar da casa, ou eu abri a mão de correr, mas eu sabia o que eu ia abrir mão de prazer, de realização, de bem-estar, do corpo, e aí eu fui trazendo a corrida para encaixar, eu não podia abrir mão daquilo, então fui cada vez abrindo mais cedo, encaixando no horário de trabalho, até o ponto que a gente acorda 4h30, 4h40, e depois vai trabalhar, mas a gente trabalha melhor, né, no dia que a gente treina. Eu acho assim, você sempre, a gente acaba servindo de inspiração e a gente se inspira em outras mulheres. Isso. Eu, quando fui correr, assim, minha primeira 100 quilômetros, que foi o El Cruce, apesar de ser em 3 dias, foi logo de 1 ano e meio, 2 anos, eu estava correndo, aí eu olhei aquela prova e falei assim, gente, muito bonita a prova e tal, mas aí, falei, será que eu sou capaz? Aí eu fui vendo os vídeos, aí eu vi a Elisa Forte, que é aquela senhora de 87 anos, que todo ano fazia o El Cruce. Aí eu falei assim, se ela faz, eu também posso, Dona Elisa Forte, né? Então, mas isso é uma lembrança de referência. Cada uma de nós tem alguém. E você não menosprezar a outra. É o contrário. É você falar assim,
ela se dedica, não é você menosprezar o feito da outra, é você falar assim, não, se ela se dedica e consegue, significa que se eu me dedicar, eu também consigo. Eu falei, não, vou me inscrever nessa prova, se ela faz, eu também posso fazer, e aí, aí foi assim, logo no começo, aquela loucura de Mas isso é legal dessa coisa de inspiração entre mulheres, né, porque assim, às vezes a gente olha alguém, eu já, né, antes, engatinhando na corrida, olhava algumas pessoas e falava... que hoje são amigas, e falava, nossa, ela é sinistra, ela tem pódio, ela só consegue tempo bom. Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo tempo bom, que eu ia ter pódio. Então, mas assim, eu me inspiro em vocês. Então, também. é isso que eu tenho 10 anos de corrida. E eu vejo, eu acho legal, assim, porque, como eu falo, a corrida ela me ensina todo dia, ela tem me deixado mais regrada, ela tem me deixado mais cuidadosa comigo mesmo, porque se eu acabo saindo muito da linha, se eu não durmo bem, se eu não como bem, eu não consigo treinar direito do jeito que eu gosto e com as amigas que eu quero. Na hora que a gente quer. Então isso, aí eu vejo, poxa, como fulana corre leve. E aí eu começo a olhar, eu falo, olha a biomecânica dela. Então, o que eu preciso trabalhar para eu começar a melhorar a minha biomecânica? Então, é isso. E não é que aí as pessoas falam. Porque tem gente que usa a desculpa também assim. Não, a Ana, ela me inspira. Mas assim, cara, eu nunca vou conseguir ser igual a ela. Porque a Ana, ela corre há 30 anos, é natural dela. Então, tipo... eu vou até desistir de correr, porque eu nunca vou correr igual a ela. Não, eu nunca vou correr igual a Ana. É, exatamente. Porque a Ana é a Ana e eu sou a Fernanda. Eu nunca vou correr igual a Tininha, mas eu vou correr igual a Fernanda. E como a Fernanda vai conseguir correr bem? E conseguir acompanhar Ana e Tininha. Aí, Fernanda trabalha em cima disso e dá o seu melhor. E acho que cada uma de nós, né? A gente fica assim, nossa, eu preciso dormir melhor. Deixa eu lembrar da May. O que a May fala? O que a gente Mas é exatamente isso. E cada uma contribui de alguma forma. Né? Eu acho que quando a gente fez a travessia, foi muito claro essa coisa do complemento. Né? Uma corre melhor, a outra sobe melhor, a outra tem mais força, uma tem técnica nisso, a outra tem daquilo. E todo mundo junto se ajuda. Não, o bom humor todo mundo tem que ter. A única pessoa mal-humorada que a gente aceita é o Zalder. Um dia vocês vão conhecer. Mas a travessia Petrópolis-Teresópolis, nem todo mundo sabe, né? Então essa travessia que é uma travessia que as pessoas em geral fazem 3 dias caminhando e a gente quando vai treinar fazer um dia faz correndo. Um dia. E que delícia, né? Poder fazer em um dia com a mochilinha mais leve, mas em boas parcerias. É isso, que uma preparou o sanduíche do jeito que gosta, do jeito que sabe que as outras vão fazer. Exatamente. A outra leva não sei o que, a outra leva repelente porque ela é alérgica. Aí o dia que as 3 esqueceram o repelente, que é importante para ela, as 3 ficaram tensas no treino, né? Porque um problema de uma... Isso é interessante da trilha, de treino de trilha. O problema de um é problema de todos. Então, a gente se previne antes e a gente durante vai ficar atenta. E se der algum problema, a gente tá junto ali para tentar resolver. Né? É isso, porque quando você tá vira um time, né? Vira. E aí, se uma pessoa do time der baixa, todo mundo vai dar baixa. Porque acabou pra todo mundo. Mas pior que tem gente que não tem esse espírito, né? Porque eu já tive na montanha com gente que, assim, deu problema pra um. Dane-se, não é o meu. E vai-se embora, né? Mas então, por isso que a gente fez um grupo, uma 30 anos de montanha me ensinaram o seguinte... E hoje em dia eu posso escolher. Eu acho que a idade dá essa coisa boa pra gente. Quem que hoje a gente vai levar? Isso. Eu escolho com quem eu vou. E se eu não quero ir com fulano, eu não vou. Porque vai surgir oportunidade depois de ir com alguém que eu queira ir. Então... E a gente... Importa muito mais o processo e quem tá te acompanhando nesse processo do que o resultado final. Isso nos treinos, né, Tininha? Porque assim, os treinos para prova longa, quantos meses você tá treinando? Imagina você treinar com uma pessoa insuportável, que tem um astral ruim, que não soma. Né? Qual foi a sua prova mais longa, Tininha? A minha prova mais longa foi a BR-135, né? Que eu fiz quilômetros? 135 quilômetros. Ela é 270. A prova total. E ela pode ser metade. Então, eu fui... Qual o percurso? O percurso é aqui no Caminho da Fé, entre São Paulo e Minas, né? Que é um percurso famoso com peregrinos, né? O pessoal faz caminhando, né? E aí estradão de terra. Estradão de terra, mas com muita altimetria. No final, ela acumula bem. Não tem trecho técnico, mas... muita altimetria.
E aí, o interessante é pra você ver, eu e você é obrigado a levar uma equipe de apoio, né? Então, eu resolvi fazer com 2 amigos que fazer, a gente chama de ombro a ombro. Um ia fazer a prova inteira, que era até meu treinador, e o outro, meu amigo, ia fazer o 135. Então, a gente ia ficar junto, correndo o tempo inteiro. Não precisa ser junto, a gente ia fazer provas separadas, mas nós optamos por fazer. Então, fomos num carro, era eu espremida, e aí tinha que ter o motorista e o apoio, que era obrigado, e o carro de apoio. Então, eram 5 pessoas, 4 homens e eu lá espremidinha no meio do carro até chegar lá e começar a correr. Mas fomos, assim, às vezes eles iam num ritmo mais rápido, eu me lembro, assim, que a minha dificuldade é que às vezes eles estavam lá na frente, aí eu tinha que correr para chegar até eles, aí depois eles iam, depois eu ia correndo para chegar até eles. Né? Tininha, pensei agora você, uma mulher no meio lá daqueles 4 homens no carro. Exatamente. A mala que uma mulher vai levar e o que ela se prepara para antes e depois é diferente do que uma mala de que um homem vai levar. Aí me lembrei, por exemplo, menstruação. Já menstruou em prova longa? O que você faz com essa estratégia? Ou adia a menstruação, usa pílula? Como é que é isso? Porque isso faz parte. Assim, já tive na montanha com amigas que a gente já teve que parar. Ela falou, não, para aí que eu tenho que trocar meu AB agora. E ela tá à vontade para trocar um AB no meio da trilha. Outras pessoas não. Em provas longas, como é que é? isso bem também deve saber falar muito esse montanha. Meu Deus, que sofrimento é. Assim, a gente não tem muitas opções, eu acho, hoje em dia. E até porque eu acho que se fala pouco isso se fala muito em pouco. podcast. Mas se fala muito pouco de menstruação. Não se fala sobre menstruação. O que você vai fazer se acontecer? E as mulheres estão lá participando, às vezes começando, não sabem nem muito o que fazer, né? Eu me lembro que quando eu comecei a correr, foi uma das coisas que eu me lembro até hoje, assim, eu fui fazer um treino, era um treino de 20 quilômetros. Eu não sabia, eu tava menstruada e eu botei um carefree. Gente, quando eu cheguei em casa, toda cortada. A gente aqui já sabe que vai completamente assada. Mas olha, que a gente já passou por isso. Mas, por exemplo, na trilha, andando, Ninguém me falou. às vezes é mais indicado ir com mods. Mas eu não sabia. Por causa da higiene. Ah, sim. Mas aí você fica entre... Aí, assim... Por isso que a gente precisa falar sobre menstruação e estratégias. Eu tinha que usar um OB e não um mas porque a corrida, eu não sabia disso. Você tem um tempo menor de início e fim. E aí você pode usar um OB tranquilamente, porque você vai terminar, você vai arrumar algum lugar, vai lavar a mão. Agora, quando você tá na montanha, é diferente. Sim. Porque você ficar manipulando um dispositivo interno com a mão suja, a chance de você ter uma infecção é muito maior. E aí você vai estar dias dormindo na montanha. Então, pior ainda. Sim. Na corrida, não. Mas eu vou te falar que hoje em dia, se eu fosse indicar paciente, perguntar qual é o melhor, copinho. Copinho. Foi isso, a minha estratégia é o copinho, que você fica até 12 horas. Exatamente. E, gente, a não ser que tenha muito gente fluxo. não sabe disso. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Aí entro eu também com o tema com o qual eu trabalho. Não sabem e tem uma dificuldade de olhar aquele copinho e falar, meu Deus, isso cabe em mim? Cabe. Dobra, como é que coloca, conhecer o próprio corpo, conhecer o quanto vai botar profundo, quanto vai botar baixo, porque assim, usar o copinho é uma estratégia de adaptação. Tem que treinar antes, se a gente também não tá numa sociedade que não fala de menstruação, que parece que não existe, a gente também não tá falando de estratégias para conviver com uma menstruação. Sim. Então, para uma caminhada, o absorvente, né, Mods é melhor? Tá, mas então a gente passa uma pomadinha também anti-assadura, porque muito tempo de assadura com aquele negócio molhado. Ou uma calcinha. Por isso que a gente precisa falar. Que aí uma vai compartilhar com a outra. Mas, por exemplo, se a gente tá num grupo que só tem homens, ou vai numa van para uma prova longa, se a gente não tem com quem trocar. Então, assim, essa história da solitude de uma mulher numa equipe, às vezes... Eu tava fazendo a travessia com uma amiga menstruada e com fluxo enorme, numa parada que a gente ia tomar um gel. Aí ela falou pro guia, eu preciso ir trocar um absorvente. Ele, não, mas agora não dá. Ela falou, eu preciso trocar o absorvente agora. Aí ele, pois não, como faz? Aí ela assim, só não deixa ninguém pra aquele matinho ali. Ele, vai trocar no mato. Ué, sim, vai trocar onde? Exatamente. Então, assim, poder lidar com essa naturalidade, leva um saquinho... Sim. E aí você carrega o saquinho, depois dispensa no lugar certo. Até nessa questão de geração de lixo, o absorvente interno... Não, o copinho é o melhor. Porque, na verdade, até normalmente, mesmo você fazendo um trekking, você vai sair de um acampamento para outro. Vai ter um lugar que você lave a mão e esvazia. E tem um lugar para esvaziar. E qualquer coisa até enterrar. Né? Você tem que cavar um buraco, botar jogar o sangue lá, enterrar, até para você não atrair bicho. Para sua barraca à noite.
Então, e se for um absorvente interno, é melhor, gera menos volume para depois você ficar carregando. Mas lembrar de levar um saco estanque, um ziplock, deixar fechadinho para você não ficar cheirando a sangue, não atrair bicho, não atrair inseto. E ficar confortável também, ficar né? confortável, Não sentindo suja. Exatamente. Isso, né? Mas é realmente um assunto. E outra também, tem muita mulher que vai fazer uma expedição. Eu era assim, eu abortava, eu fazia pílula contínua. Pra não misturar. É uma estratégia também. É uma estratégia também e que não faz mal. A mulherada tem que parar de achar isso. Não faz mal. Se você vai se preparar, por exemplo, você vai se preparar pra uma prova de 100 milhas. Você vai ficar 24 horas correndo. Não tem como. Gente, às vezes não dá. E outra, tem mulher que ela perde o rendimento. A mulher se preparou meses e aí ela cai de ficar menstruada na prova. E ela perde o rendimento. E ela não consegue terminar a prova porque tá menstruada. Sim, e aí vem gente dizer pra ela que faz mal. Faz mal. A menstruação, ela só serve pra preparar o corpo pra ter filho. Se você não quer ter filho naquele momento, você não tem que menstruar. Então a mulher também ela tem que tirar essa culpa de achar que, ai meu Deus, eu estou bloqueando a minha natureza. Não, você não tá bloqueando a sua natureza. E é uma escolha. Então as pessoas têm que respeitar a escolha da mulher. Se ela quer usar copinho, se ela quer usar absorvente interno, se ela quer usar calcinha ou se ela quer bloquear a menstruação. E tem que parar com esse tabu de, inclusive, uma mulher ficar cobrando a outra, ficar julgando a outra. Ai, porque você abortou, você está abortando o seu feminino, você está negando o seu feminino. Não, eu continuo sendo mulher, totalmente feminina, eu só não vou menstruar esse ano, porque eu estou me preparando para uma prova. Gente, feminina, essa pessoa tá no meio da prova lá do Ushuaia, linda, de batom, belíssima, super feminina, não é isso, né? Sobre o feminino. Exatamente. É como você faz para ter as suas estratégias e aí eu acho que cada vez mais mulheres não é porque no esporte, a gente faz essa corrida de trilha, que tem dias que a gente não, em provas maiores, a gente não toma banho, é só lencinho. É por causa disso que a gente deixa de ser feminina e vai deixar. Eu já passei 16 dias sem tomar banho e tô aqui, super feminina. Não, mas essa questão até o ciclo menstrual, a variação do estrogênio e da progesterona, eles não só mudam a questão da performance da mulher, como também a incidência de lesões. Porque em épocas onde o estrogênio ele tá mais baixo, a progesterona mais alta, a mulher ela tende a acumular mais líquido, né, nos tendões e ela ter mais chances de ter lesões de tendão, tendinopatias. Então, às vezes é isso também. A mulher ela faz uma escolha naquele ano porque ela escolheu umas provas, uma prova longa, alguma prova específica, e não só para a questão dela bloquear a menstruação para a prova, mas para o ciclo de treinos, para ela diminuir a incidência de lesão dela. E que ela não seja endemonizada por isso. Exatamente. Porque assim como na vida, em tudo, são escolhas. A mulher escolheu ser esportista. Se ela estiver fazendo ela quer performar. Ela fez aquela escolha. E todo mundo tem que apoiar. E é isso aí. E se ela não quer ter filho naquele momento, a menstruação, ela não faz a menor diferença para ela. Então, deixa a mulher abortar a menstruação se ela quiser. Essa parte do feminino é importante a gente trazer e ter mulheres no esporte falando sobre isso. Não, falando pouco, tem que falar mais. Tem que falar mais. Tem que falar mais sobre isso. Bom, eu acho que a gente vai parar por aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui conversando com a Tininha, porque tem muito assunto, gente. A gente corre toda semana junto e a gente não para de falar, porque tem assunto pra vida. Mas, se você tiver alguma outra pergunta que você queira saber da Tininha, ou se você tiver alguma dúvida em relação à parte psicológica, à parte médica, e quiser tirar, é só entrar lá no direct do nosso Instagram, que a gente responde vocês e tira as dúvidas que tiverem por lá. E sugerir temas e pautas interessantes aqui pra gente também debater. Né? Sim, já tem 150 na fila, mas pode mandar. Vai que vem um original aí que motiva a gente e a gente fura a fila, né? Pra isso, né? Com certeza. Adorei. Obrigado. Muito bom. A gente vai se ver. A gente continua a focar na corrida. Isso. A gente se vê nos treinos, a gente se vê em próximos episódios aqui, em provas, a gente vai estar junto. Isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.